Pessoal, as perguntas que vocês tiverem, quando eu terminar a fala, aí vocês anotam as perguntas. Depois que eu terminar a fala, eu respondo para vocês, tá? Então este slide eu trabalhei na outra universidade, eu preparei uma com a logomarca de vocês, mas infelizmente eu procurei aqui, eu não achei, mas ela está aqui. Tá? Então nós vamos falar desse aluno que vai para... Nós vamos falar deste aluno que vai para o estágio supervisionado e por vezes ele não recebe as orientações corretas do professor orientador do estágio, ou por vezes ele mesmo quando chega lá, ele chega lá de forma errada e não age como a função principal de quem está na sala de aula como estagiário. É disso que nós vamos falar. Como deve ser a conduta deste aluno que está na sala de aula como estagiário? Aí nós vamos dar um enfoque, que ele precisa estar com um olhar de pesquisador, que é para isso que ele está lá na sala de aula, e este espaço que ele está implementando, desenvolvendo, absorvendo, abstraindo a movimentação da prática da educação, neste momento ele está construindo a sua identidade profissional. Então nós vamos dar dois enfoques principais. Este olhar do aluno como pesquisador e este aluno, no momento, é o começo da construção da sua identidade como educador. Eu dividi aqui a fala de hoje, eu dividi em três partes. O estágio curricular na licenciatura como o campo de pesquisa, a construção da identidade docente. E para fazer um paralelo entre esses dois tópicos, nós vamos falar de alguns desafios e possibilidades que este aluno estagiário vai aproveitar e desenvolver dentro desse ambiente da sala de aula, dentro desse ambiente da educação. Nós vamos observar que este ambiente da educação, vocês perceberam que eu não estou falando sala de aula, estou falando ambiente da educação, ele vai além da sala de aula e vai além da escola. Todos os saberes, todos os acontecimentos que fazem parte daquela comunidade, daqueles alunos, daqueles professores, das pessoas que estão envolvidas naquela escola, deve ser observado no momento que este aluno vai para a sala de aula para fazer seu estágio. Uma das coisas que o aluno precisa saber, ele precisa conhecer a escola e precisa conhecer os alunos, principalmente, que fazem parte daquela escola. Porque os alunos, os docentes, eles não têm a mesma característica. Cada escola tem uma característica que é própria daquela escola. Em um olhar mais geral, os alunos que estão naquela escola são alunos que estão próximos da escola, portanto eles estão em um outro ambiente diferente, por exemplo, de uma escola que está no centro, uma escola que está afastada, uma escola do interior do estado ou na capital. Então, olha só a preocupação e o cuidado que este aluno, quando estiver na sala de aula, precisa ter este olhar de pesquisador. O segundo tópico, nós vamos trabalhar a identidade, a formação, a construção da identidade deste docente. Se alguém me perguntar assim, professor, quando terminar a graduação,
a minha identidade profissional está pronta? Aí eu vou dizer que não. A prática docente, todas as condutas, a identidade profissional de qualquer educador, eu estou falando de identidade de educador porque a nossa aula é sobre isso, mas qualquer identidade profissional, ela é se formada, ela é moldada durante toda a trajetória e toda a caminhada deste profissional, e na docência não é diferente. Com certeza, quando você começa a tua atividade como educador, você tem um parâmetro, você está nessa bem incipiente quanto à questão da sua identidade profissional, da sua prática, da sua convivência com os alunos, com as pessoas que estão na escola. E com o passar do tempo isso vai moldando. E uma das coisas que precisa ser vista por este aluno, quando ele estiver fora, agindo como profissional, ele precisa ter sempre como um dos focos principais da construção da sua identidade é o aprendizado constante. Não dá para você terminar a sua graduação e dizer que já é o gostosão. Não dá para você fazer uma pós-graduação e dizer que já é o gostosão. A formação docente é constante, é um processo. Tanto das questões de aprendizado, de teorias, de prática, quanto dessa formação também que vai, como eu disse, vai além do espaço da sala de aula. E utilizando esses dois olhares, o campo do estágio, o campo da pesquisa como estágio e da identidade docente, nós vamos trabalhar alguns desafios e algumas possibilidades. Vou falar um pouco agora do estágio como pesquisa. Só lembrando que eu coloquei dois tópicos principais. O estágio como campo de pesquisa é a formação da identidade deste educador, deste aluno que está como estagiário. Coloquei dois tópicos. Mas isso não quer dizer que eu vou trabalhar os dois tópicos separadamente. Não. Porque o que é que vai acontecer? Por muitas vezes, vocês irão perceber na minha fala que os dois temas eles estão imbricados. Eles são dependentes. Porque o agir deste aluno como pesquisador e a prática docente que está acontecendo nesse mesmo instante, ela acontece juntas. Ela não acontece separada. Tá? Então, eu coloquei aqui que esse campo de pesquisa é uma atividade de pesquisa que é o estatuto epistemológico que supera a sua tradicional redução à atividade prática e instrumental. O que quer dizer isso? Por muito tempo, e ainda acontece hoje, o aluno vai para a sala de aula, este aluno que vai estagiar, ele vai para a sala de aula com o olhar de procurar os defeitos do professor. Não é essa a função de quem está estagiando. É observar os acontecimentos que estão agindo naquele momento da sala de aula com toda aquela complexidade que eu disse ainda há pouco. O envolvimento das questões que estão dentro do ambiente da escola e fora do ambiente da escola. Olhando, verificando e sentindo como age este aluno que está lá estudando, que você está observando, e toda essa complexidade social. Não basta olhar só as questões que se dizem respeito a ler e escrever. Como eu sempre digo, ninguém se torna crítico sem saber ler e escrever. A base de qualquer ensino é aprender a ler e escrever e fazer as contas. Tem que ter isso, para depois isso se tornar esse aluno crítico. Porque por muitas vezes o que se vê, vamos tornar os alunos críticos. Aí, na hora do debate, cadê a bagagem teórica? Cadê a bagagem prática? Então não dá para se tornar crítico sem saber ler e escrever. Outro tópico que eu coloquei aqui
diz que a atividade de pesquisa ela se produz na interação dos cursos de formação com o campo social, na qual se desenvolvem as práticas educativas. Eu falei ainda há pouco. Não basta estar dentro da sala de aula observando só o que o olho está vendo. Este olhar precisa, como eu disse ainda há pouco, envolver toda a complexidade que é uma sala de aula. E toda a complexidade que é uma comunidade que está dentro daquele espaço educacional. Uma das coisas que gera preocupação nos alunos, eu tenho observado isso, é quando se fala da teoria e da prática. Eu me lembro que nós conversamos um dia desse com vocês e até alguém disse assim que o que acontece na sala de aula é diferente do que nós aprendemos nas teorias. E depois eu disse assim, não, o que acontece na sala de aula é exatamente o que nós aprendemos na teoria. O que acontece por muitas vezes é que nós ainda não temos a bagagem teórica para compreender aquela situação que está ocorrendo na sala de aula. E aonde entra a parte prática? A parte prática vai ser o resultado, vai ser a demonstração que todas as questões teóricas que você ficou 4 ou 5 anos estudando dentro da academia, você vai comprovar que realmente ela se traduz em resultado de aprendizado para a sala de aula. Não existe teoria sem prática e não existe prática sem teoria. É exatamente o conhecimento das teorias que vai embasar o aluno a compreender a prática. É exatamente a prática que vai demonstrar se o aluno compreendeu as teorias discutidas no ambiente da academia. Então não existe teoria separada de prática e não existe prática separada de teoria. Elas acontecem concomitantemente. Mas quando começou essa nova ideia de ir para a sala de aula, de este aluno ir para a sala de aula, este aluno estagiário ir para a sala de aula e agora olhar os acontecimentos da sala de aula, os docentes que estão estudando, o professor que está ministrando a aula, os coordenadores, os diretores, as movimentações que estão na escola. Onde começou esse interesse e esta preocupação de agora esse aluno ir para a sala de aula com esse olhar de pesquisador? Isso aí eu coloquei aqui uma breve citação de Pimenta, 94, ele fala assim: o movimento de valorização da pesquisa no estágio no Brasil tem suas origens no início dos anos 90, a partir do questionamento que então se fazia no campo da didática e da formação de professores sobre a indissociabilidade entre teoria e prática. Assim, a formulação do estágio como atividade teórica instrumentalizadora da praxis. Então, é ir além do que está sendo visto com o olhar ou olho do senso comum. Mas para poder compreender os acontecimentos da sala de aula, este aluno precisa estar embasado, precisa ter absorvido os conteúdos que foram trabalhados até então para levá-lo ao estágio. Alguém perguntar para mim assim, professor, e é fácil ter este olhar? Eu digo que é difícil. Porque por vezes, até hoje, quando eu entro numa sala de aula e observo algumas questões no sentido quando eu estou como orientador de estágio,
eu ainda vejo algumas situações que eu preciso ainda buscar mais informações para que eu possa compreender aquela situação. A sala de aula é um mundo de complexidade. E quem é esse profissional? Quem é este aluno que vai estar na sala de aula com o olhar de pesquisador? Lima 2001 diz que este aluno deve ser um profissional pensante, capaz de vislumbrar o caráter coletivo e social da sua profissão. Pensante no sentido, o Lima diz que este aluno precisa ser um profissional pensante no sentido da análise, no sentido da contextualização, no sentido da interpretação das movimentações que acontecem dentro do espaço da escola, dentro do ambiente de ensino. School 92 diz que este aluno precisa ser um profissional reflexivo, valorizando os saberes da prática docente. Toda ação educativa antes precede é redundância, né? Então, toda ação educativa precede de uma reflexão. É a reflexão que vai elaborar a prática, a realização do emprego das formas pedagógicas de ensino. Então, olha só, School diz que este aluno que está na sala de aula, com este olhar de pesquisador, precisa ser este aluno reflexivo. Por que ele precisa ser reflexivo? Para exatamente ele valorizar os saberes da prática desenvolvida durante o dia a dia da vida do educador. Nova 99 diz que este aluno pesquisador deve ser capaz de produzir conhecimento. E como é que se produz conhecimento? Se produz conhecimento no ambiente da sala de aula, com a interação das teorias estudadas, da prática desenvolvida, da formação, da construção dessa prática desenvolvida e da colocação, do aumento, da continuidade da busca das condições e conhecimentos teóricos. É isso que vai produzir os saberes docentes, que vai produzir conhecimento. Ninguém produz conhecimento do nada. Para você demonstrar, para você ensinar o teu aluno, precisa ter essa busca constante. E a produção do conhecimento, o resultado da sua prática, a demonstração do saber, precisa buscar dentro das teorias e das práticas desenvolvidas. Aí estas práticas desenvolvidas não basta só a do educador ou só do aluno. Precisa buscar as práticas dos colegas, as outras práticas foram descritas, as teorias que por vezes não são compreendidas, porque nós ainda não temos aquele conhecimento suficiente para compreensão. Aí precisa voltar a sentar a bunda na cadeira, estudar. Não dá para terminar a graduação e chegar na sala de aula, vocês daqui a pouco serão educadores, e ser um aluno, ser um professor meia tigela. Como eu disse, uma vez eu participei de uma avaliação, eu me candidatei para ser professor da educação superior, e a última coisa que a coordenadora pedagógica me disse: professor, aqui nesta faculdade não cabe professor meia tigela. Ou você chega para ensinar, ou você não entra aqui nesta faculdade. Foi a última coisa que ela me disse. E eu fui cobrado durante todo o tempo que eu fiquei lá, de estar sempre com as informações atualizadas e sempre buscando este ensino
essa produção do conhecimento que Nova 99 diz. Pimenta 2002 aí eu coloquei aqui aqui no final dessas quatro citações aqui de quem é este profissional. Eu usei aqui Pimenta 2002, ele fala do este aluno precisa ser um profissional crítico reflexivo. Aí eu disse ainda há pouco, só pode ser crítico